com as palmas bem alegres para o Senhor, amém? Podeis assentar, fique à vontade. Desde já, sou grato a Deus por mais uma vez eu estar aqui, juntamente com os irmãos, para compartilhar e bendizer a grandeza do Mestre da Glória. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Cleito, pela confiança, pela sensibilidade e nos confiar estar aqui pregando no último dia da campanha. Amém, Jair, também meu amigo que aqui está, amigo, companheiro, Maracuca, ao presbítero da igreja, homem humilde, o irmão Cleito falou, sem dúvida, teu semblante já assume a sua humildade, a igreja de modo geral, que o Senhor venha vos abençoar cada dia que passa. Eu estava na minha casa perguntando para Deus do que eu iria pregar no último dia da campanha. Então eu estava dormindo de madrugada. Preste atenção, eu estava dormindo de madrugada quando o Senhor me mostrava uma nuvem muito grande, branca, 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 branca. E naquelas nuvens tinha um triângulo, aquele triângulo tinha milhares de anjos tocando as suas trombetas, todas amarelinhas. Em cima daquela nuvem branca tinha um trono grande, e em cima daquele trono tinha um homem de pé com um bastão na mão. Ele estava desse jeito, eu só não vi o seu rosto. E embaixo daquela nuvem tinha um plano branco escrito com sangue: chegou o fim da era. Ali eu acordava de uma vez, e o Senhor me levava a pregar. Pregue, meu filho, 10 fichas, pregue a minha volta, que eu estou voltando. Jesus, Ele está voltando. O Deus a quem eu sirvo, Ele vai voltar. No piscar e abrir, Ele vai voltar. Hebreus 10:37 fala: ainda um pouco cheio de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Aquele que há de vir virá e não tardará. João, dos seus evangelhos, ele fala: filhinhos, é já a última hora, preparai-vos, pois breve ele vem buscar a sua igreja. Eu tenho uma amiga chamada missionária Tânia. Sempre nós oramos lá das 11 à meia-noite. O irmão Cleito sempre também estará orando ao nosso lado. A mãe dela faleceu tem 1 ano e meio atrás. A mãe dela veio falecer. Ela chegou no hospital. Quando chegou no hospital por 2 vezes, a mãe dela estava de braços abertos. Então ela perguntou para a mãe dela: mamãe, por que a senhora está de braços abertos? A mãe dela respondeu, não estou bem baixinho, minha filha, é porque eu vejo um homem de branco e ele está a me chamar. Irmão, Jesus, ele vai vir buscar a noiva do Cordeiro. Essa igreja faz parte. Te prepara, igreja militante. Não durma, não cochile, não olhe para trás. O Deus a quem eu prego, ele vai voltar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 25. Mateus 25. Muitos pregadores têm pregado esta palavra, mas eu vou trazer um pouco da revelação desta palavra. Por que a noiva? Por que Jesus falava da noiva? Por que essa noiva? Vou falar um pouco sobre isto esta noite. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Agora estarei lendo o versículo chave para me concluir esta mensagem dentro deste versículo. Gênesis 38, 18. Respondeu ele: que penhor que te darei? Disse ela: o teu selo, com o teu cordão e o teu cajado, que tem nas tuas mãos. Ele, pois, lhe deu e dormiu com ela, e ela o concebeu. Amado, repitam comigo a palavra penhor. Penhor. Agora fale noiva do Senhor. Mais uma vez, penhor. Noiva do Senhor. Amém. Meus amados, queridos irmãos, quando Jesus Cristo, ele nasce dentro de Judá, no pequeno povoado de Nazaré. Jesus, como bom judeu, ele entendia de parábola. Jesus, quando ele nasce, ele foi em um casamento. Jesus saiu do casamento, ele passou em Canaã da Galileia. Lá ele estava naquele casamento, saiu de lá, foi para Nazaré.
Saindo de Nazaré, Jesus volta a Jerusalém. Saindo de Jerusalém, ele vai para Cafarnaum. Saindo de Cafarnaum, ele vai para Betseda. E aquele em diante, Jesus começa a fazer seu percurso dentro do núcleo de Israel. Jesus passa, ele vê uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos que sofria com aquele fluxo de sangue. Jesus também vai no tanque das ovelhas, ele lá vê centenas e centenas de pessoas que estão enfermas. Ele volta, ele passa, ele vê o cego de Jericó à beira do caminho. Jesus também ele passa, ele vai para a casa de Lázaro, ele repousa na casa de Lázaro por várias vezes. Jesus volta da casa de Lázaro e vai para a casa de um jovem chamado Filipe. Filipe pega Jesus, leva até a casa de Natanael. Jesus estava olhando o quadro das pessoas, Jesus estava analisando aquela cidade, aquela situação. Jesus, por sua vez, ele chama seus discípulos, ele chama Pedro, que estava na praia, ele chama seu irmão João, ele chama André, ele chama Filipe, Bartolomeu, e vai chamando seus discípulos. Quando completa 12 discípulos, Jesus começa a sua caminhada aqui na terra. Jesus estava falando para aqueles discípulos: meu filho, olha, eu vou começar a pregar, eu vou começar a curar, eu vou começar a transformar as pessoas através da palavra. Os discípulos ficaram atônitos perguntando: mas quem é esse homem que fala tanto por parábola? A primeira parábola de Jesus foi, ele começa a falar por parábola: o reino dos céus é semelhante a um pescador que pega a sua rede e vai pescar. Quando ele lança a rede ao mar, ele puxa diversos tipos de peixe. Uns ele tira para vender e o outro ele devolve ao mar, porque naquele tempo existia 2 tipos de peixe para o povo de Israel. O peixe que não tivesse barbatana ou escama não serviria, era tido como imundo. Então Jesus explica esta parábola. A segunda parábola de Jesus foi a parábola da figueira. Jesus olha para a figueira e fala: eu tenho fome. Então ele chega até naquela figueira, olha para cima, lá não tinha nenhum tipo de fruto. Jesus amaldiçoou aquela figueira, imediatamente aquela figueira ela seca. Os discípulos olharam para ele e falaram: olha, mestre, aquela figueira que tu amaldiçoou, ela morreu. Aquela figueira estava linda, ela estava verdejante, ela fazia sombras para os viajantes, ela estava bem enraizada, mas tinha um porém naquela figueira: aquela figueira não dava fruto. Alguém pergunta para Jesus: Senhor, por que aquela figueira secou? Jesus quis falar para o discípulo: olha, meu filho, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos. A terceira parábola de Jesus, Jesus chega no discípulo e fala: olha, o reino do céu é semelhante ao homem, que ele tem um bom baú, e ele abre o seu bom baú, e do seu baú ele tira bom tesouro. Os discípulos perguntaram: mas que tipo de tesouro é esse? Ele responde para o discípulo com parábola: olha, vocês são tesouro, vocês são vasos de barro, e dentro do vaso de barro eu deposito a minha excelência, para que a excelência não seja vossa, mas ser minha. Você é a excelência do Senhor nessa noite. Você faz parte da igreja e vai morar no céu. Então Jesus chega e começa a explicar as parábolas das 10 fichas. Olha, meus obreiros, olha, meu discípulo, olha, povo de Israel, o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Por que as 10 virgens? Um pai de família em Israel, entenda a mensagem, um pai de família em Israel, ele criava sua filha. Quando aquela jovem completava 18 aos 19 anos, ia um jovem pedir aquela jovem casamento. Aquele jovem chegava do seu pai e pedia: olha, meu senhor, eu desejo casar com sua filha. O pai daquela moça olhava para aquele jovem e falava: o que tu tens para dar para minha filha? Que penhor tu vai dar por garantia que tu vai voltar para pegar minha filha? Aquele jovem, ele trazia no seu pescoço ou no seu anel um brasão que representava a maior autoridade que o homem tem na terra, que é a palavra. Ele pegava aquele brasão, depositava na mão do pai da noiva e deixava: eu vou deixar esse brasão como penhor, que eu vou trabalhar daqui a 7 anos, eu vou voltar para pegar minha noiva, para pegar minha virgem, que eu vou deixar aqui.
Então aquele jovem pegava, depositava aquele brasão no pai da noiva. Ele ia trabalhar 7 anos. Então aquele pai de família, ele tinha por obrigação de caçar dentro da cidade 10 jovens que fossem virgens para arrumar a noiva. Então aquele pai de família batia em cada porta e perguntava: quantas filhas você tem? O pai de família respondia: olha, eu tenho 5 filhas. Ele respondia: qual é a mais nova? Essa aqui, ela já teve intimidade? Não. Então vou levar ela para arrumar a noiva. Quando aquele pai de família arrumava 10 noivas, aquela noiva ia ser arrumada. Então quando aquela noiva acabava de ser preparada, aquelas 10 virgens pegavam azeite e ficavam à espera do noivo. Então aquele jovem que representava a atalaia de Cristo, ele ia e olhava no caminho de Jerusalém e olhava a ver se o noivo tinha vindo. Ele voltava e falava: olha, noiva, o noivo ainda não vem. A noiva alegrava, a noiva pulava, sabia que ele vinha. A noiva falava: olha, minha querida, aguardai-vos do tempo certo, porque o noivo breve virá. Ele vai vir, ele mostra a palavra que ele vai voltar. Igreja do Senhor, Jesus vai voltar. Igreja do Senhor, ele vai voltar. Não durme, não cochile. O Deus aquele é o prego. Ele vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Passava-se 2 anos e meio. Aquele jovem que representava a segurança daquela moça, ela mandava: vai lá, mais uma vez, olha, vê se o noivo vem vindo. Ela olhava, esperava, voltava e falava: olha, minha querida, olha a noiva, ele ainda não vem. Aquela jovem chegava no seu pai, mandava ele levantar: levanta, meu pai, o penhor que ele deixou. O pai daquela moça levantava o penhor e falava: está aqui o penhor, ele deixou por garantia que ele vai voltar para me pegar. Aquela noiva se alegrava, ela pulava, escamoteava e falava: eu estou sossegada, porque ele vem me buscar. Quando completava 3 anos e 6 meses, lá vai o jovem novamente. Ele chegava e olhava a beira do caminho. Então ele voltava cabisbaixo e falava para a noiva: olha, noiva, ele ainda não vem, parece que ele desistiu. Eu quero te falar, igreja, muitos crentes no século XXI estão falando: olha, tratando está o meu Senhor, eu vou dar uma voltinha, eu vou sair, tratando está o meu Senhor. Não saia, moça, não saia, moça, ele está voltando, ele está